Estamos muito contentes de tê-los aqui. E que cena maravilhosa, né? Muito, muito, muito forte essa cena, todos vocês reunidos nessa noite. Mas, para pensar um pouquinho, hoje é sábado, amém? Sábado é o melhor dia da semana, não é? Por várias razões, né? Que Deus maravilhoso, que Pai, né? Sabia que nós íamos precisar, mesmo Adão e Eva precisavam, né? Antes da queda eles precisavam, e nós podemos dar essa pausa, né? Esquecer das coisas que tentamos, mas não conseguimos resolver essa semana, ficou, pode passar a régua, né? Fica para trás. Nessas 24 horas, nós vamos ficar olhando o rosto magnífico, a pessoa indescritível do nosso Salvador Jesus. Porque Ele é Emmanuel, é Deus conosco. Quando a gente para analisar a correria do mundo, parece um bocado de ratos, né? Camundongos, correndo, como se estivesse naquela rodinha, né? Ferris wheel, né? Que fala os gringos, e vai, corre, não sai do lugar. Aqui não tem esse problema, no seu coração não tem esse problema, porque o descanso que veio lá da criação continua. Vamos dar uma confirmada de que estamos hoje aqui em primeiro lugar com o pensamento voltado para Jesus. Vamos fixar os nossos olhos no Mestre. Cantemos juntos. Fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador, fruirás na luta terrestre, maravilhas do seu doce amor. Uma das coisas mais importantes que Jesus proferiu quando ele esteve aqui no nosso planeta foi dizer assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso, meus queridos, é que a coisa mais importante é a gente abrir essas primeiras horas do sábado, reafirmando no nosso coração e também com o nosso louvor: realmente, Senhor, eu quero que os meus olhos fiquem fixos em Ti. Mais uma vez. Fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador, fruirás na luta terrestre, maravilhas do seu doce amor. Maravilhas, maravilhas do seu doce amor. Ó querido Jesus, o Teu Espírito Santo falou ao nosso coração, ouvimos a voz dEle e estamos aqui para ouvir-Te agora, Senhor. Fala ao nosso coração através da Tua palavra, Teu povo reunido aqui e através da internet também. Deixa cair a Tua unção, Senhor, em cada coração. Exaltamos o Teu nome mais uma vez, querido Jesus. Amém. Apocalipse 2,17. Se você trouxe a sua Bíblia hoje, seja ela de papel ou de tela, pode abrir. Apocalipse 2,17, o texto base da mensagem dessa noite. Diz assim:
Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Imagina que você está em pé sobre o mar de vidro, ali com milhões e milhões e milhões de outros vencedores. Aquele você de verdade, completamente transparente, como se fosse um vidro assim. Sem nenhuma resistência, sem nenhuma máscara. E naquela glória de total transcendência, você acha difícil até mesmo se lembrar das dificuldades, das derrotas, das dores, humilhações, da solidão de ter sido você algumas vezes. E aí, Jesus dá um passo adiante. E você enxerga espelhado nos olhos dele o amor do todo o universo eterno, jorrando assim sobre você como se fosse uma cascata suave. E naquelas mãos, marcadas pelos pregos, se encontra uma pedrinha branca com um novo nome escrito nela. Quem sabe não venha a haver uma pedrinha branca? A gente reconhece que o livro de Apocalipse é altamente simbólico, mas, meus queridos, vai haver sim um novo nome, da maneira como vários versos bíblicos testemunham, confirmam, documentam tal fato. Aquele você único. Impressões digitais, DNA, provam que no mundo inteiro só existe uma pessoa como você. Mas olha só o que vem acontecendo. Desde que os nossos primeiros pais resolveram dar ouvidos a um estranho, ao invés de continuar ouvindo a voz do seu Criador, desde aquele momento em que notaram pela rebelião, pela desobediência, que algo enorme agora começou a faltar dentro deles, havia um vazio enorme. E eles, em vez de correrem para o Criador, para resolver esse problema, começaram a procurar que maneira que eles iam conseguir, e viram a folha da figueira, e foram lá e começaram a se esconder. Não foi assim? E a partir daí, todos nós, da raça humana, de alguma forma, meus queridos, achamos que a solução é também de se esconder, usar alguma máscara para se esconder. Mas o incrível de tudo que a gente aprende na Bíblia é que Deus, esse Deus que foi desconsiderado, que foi jogado para escanteio lá no Jardim do Éden, esse Deus quer nos restaurar a um ser autêntico, legítimo de novo. E um dia, meus queridos, Ele vai ter um novo nome para nós. O que será que vai significar esse novo nome? O que se encontra embutido num nome? Será que significa alguma coisa o meu nome? O seu nome? Eu gostaria então que, nesse momento, voltássemos os nossos pensamentos para considerarmos um pouco esse assunto dos nomes, sobre o meu nome e o seu nome. Será que tem importância alguma o meu nome? Será que tem alguma ligação com o meu caráter, o meu ser interior, a minha identidade? E o que dizer do potencial embutido no meu nome, no seu nome? É interessante notarmos que algumas religiões orientais
querem que a gente acredite que o nome de cada pessoa não significa, na realidade, nada. Zero à esquerda. Que o nosso destino, escuta só, é de obtermos um estado assim do nada, ao nos ajuntarmos com o grande cósmico do infinito. A felicidade, eles nos asseguram, será obtida quando Roberto, Marta, Maria, Sandra, Davi, Cláudia e todo mundo não existir mais. Quando tudo o que sobrar seja um grande monte de um nada homogeneizado. É difícil até mesmo de ficar ouvindo esses negócios, né? Agora eu pergunto, é esse o quadro que Deus projeta? Sim ou não? Negativo. Vocês estão certinhos. Esse não é o cenário que Deus projeta, meus queridos. Na realidade, cada pessoa, para pensar nisso. Cada pessoa, cada um de vocês e todo mundo. Cada pessoa, não importa quão desconhecida, quão aparentemente insignificante, é importante para Deus. O verso favorito da maioria das pessoas é qual mesmo? João 3:16. Deus amou o mundo de tal maneira, essa expressão aí significa, não tinha jeito de amar mais, de tal maneira, o máximo, que ele fez o quê? Deu. Mas sabe, meus queridos, o que me deixa mais empolgado ainda é que Deus ama até o Robson Meira de Oliveira, o vosso servo nessa noite. Deus me conhecia antes mesmo de eu ter expressado o meu primeiro som, chorando. Temos aqui o pequeno, como é o nome do seu filhinho? Luca, 2 meses, né? Aquele chorinho pedindo um leitinho, né? um afago para se sentir mais seguro. Ele me conhecia, Jeremias 1:5, que verso tremendo. Antes, isso é Deus falando, o Deus do universo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Meus queridos, Ele me conhecia antes de ter nascido. E quando o policial rodoviário, era assim chamado naquela altura, Elias, né, me apanhou de debaixo do carro, 3 anos e meio depois de eu ter nascido, quando o motorista, um oficial do exército, com a sua esposa ao lado, gritava desconsoladamente, chorando, matei a criança, matei a criança. Quando a notícia de que o seu filho menor acabara de ser morto, atropelado, chegou aos ouvidos dos meus pais naquela manhã, durante uma semana de concílio pastoral, lá no IPAI. Alguém conhece o IPAI aqui? Opa, temos 2 mãos, a minha e... Opa, 3. Deus sabia disso também. Na realidade, meus queridos, Ele não apenas viu um menino cujas as chances, da perspectiva humana, de sobrevivência naquele acidente seriam totalmente duvidosas. Ele me viu hoje aqui. E você também. Cada um de vocês. Nada disso é por acaso. Obrigado, querido. Eu já estou com 2 garrafas, hein? Vou começar a beber, então, aqui para dar conta. Ele viu cada um de nós aqui hoje, mas também nos viu, sabe aonde? No mar de vidro. Naquele momento glorioso. Com um novo nome escrito, um nome com um significado todo especial, que penetra o código secreto do nosso DNA, que reflete nossas vitórias que Ele nos concede, sobre tendências hereditárias e hábitos. E um dia, meus queridos, um dia,
Deus há de nos chamar por esse nome. Para um pouquinho para pensar nisso. E nós vamos andar e conversar, bater papo, como bons amigos sempre fazem. Vamos dar as mãos e as nossas vozes ficarão carregadinhas de alegria e riso. Sabe aquele riso gostoso, de verdade? Tudo porque nomes são importantes para Deus. E um dia, poder ouvir a Deus te chamar por esse novo nome vai valer tudo nessa vida. Tudo. Prometo, baseado na força da palavra de Deus. Agora, olha só que coisa interessante sobre nomes. Um nome sempre diz algo acerca de uma pessoa, né? Assim, a gente ouve o nome, já faz uma associação, né? O nome é a pessoa é o nome. Fica mais ou menos assim, 6 por meia dúzia. No hebraico, a palavra nome é Shem, ou Shem, a pronúncia hebraica, que significa nome. Mas essa palavra também no hebraico significa a mesma palavra, pessoa. Está vendo? É a mesma coisa. Nome, pessoa, é igual. Então, para um hebreu, o nome indicava o seguinte, 3 coisas. Primeiro, o caráter da pessoa. Segundo, os pensamentos e sentimentos de quem estava dando o nome. E terceiro, as circunstâncias na ocasião em que o nome foi concedido. Tá? Quando a pessoa passava por assim, por exemplo, por um grande teste de caráter, o nome às vezes mudava. Lembra de Jacó? Tem algum Jacó aqui? Então tá, então eu posso falar isso. A palavra Jacó no hebraico, sabe o que significa? Trapaceiro. Trapaceiro. É o significado. Eu gosto desse nome, Jacó, né? Jacob, no hebraico. Mas o significado é esse, na língua original. Ele deu o maior golpe, passou a maior rasteira no irmão dele. Não foi? Deu o maior golpe. Mas depois, ele se converteu. Lembra? Aí mudou o nome de Jacó para Israel, que significa vencedor, príncipe de Deus. Olha que maravilha. Está aí um exemplo. E você sabia que até mesmo os aspectos do próprio caráter de Deus são transmitidos assim através do seu nome. Por exemplo, ele é chamado El Shaddai, certo? El Shaddai, tem aquela música, El Shaddai, né? Antiga, né? Veinha, mas boinha, né? Significa Deus Todo-Poderoso. Mas sabe que uma tradução mais adequada, mais propícia seria, assim, a de doador liberal. Na linguagem da calçada lá do Rio de Janeiro, a gente ia falar assim, mão aberta, tem o mão de vaca e tem o mão aberta, né? Deus é El Shaddai, porque todas as vezes que El Shaddai aparece, Deus está derramando bênçãos copiosas. É mão aberta, é doador liberal, amém? Poxa, essa é a nossa alegria, a nossa esperança, né? Então, porque sempre que acontece isso, ele está derramando bênçãos incríveis. Depois tem um outro nome que ele escolheu também, através do qual se revelar, Yahweh, que é sempre traduzido, a maior parte das vezes, Jeová, né? Jeová. Aquele nome que aparece ali quando fala que ele vai libertar o povo da escravidão lá no Egito. Dá uma olhada aqui comigo, Êxodo 6, 2 a 7. Ele fala assim, eu sou o Senhor, aí vem Yahweh, né? Jeová. Disse ele, também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã. Por isso, diga aos israelitas, eu sou Yahweh, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios e os resgatarei com braço forte e serei o quê? O vosso Deus. Então, o próprio nome de Deus tem a ver com um propósito que nunca
muda, não muda. E a integridade. Então, conhecer a Deus é conhecer a realidade das suas promessas, meus queridos. Vai acontecer, vai dar certo, não tem como não dar certo. Porque as promessas dele são sinônimos da realidade, amém? Igualzinho. O próprio nome dele garante isso. Agora, o que dizer do seu nome? Com o que ele tem a ver? João, Marta, José, Maria, Ana, Roberto. Interessante. O que ocorre tantas vezes, não sei se vocês notaram isso, eu creio que sim, que algumas pessoas acabam dando certos traços de caráter ao nome delas, né? Já percebeu isso? Por exemplo, Pelé. Pelé é o quê? O rei da bola, né? Então, se eu olho para o Alex assim e vejo ele jogando, batendo aquela bola, né? Fazendo cada proeza, eu falo assim, o verdadeiro Pelé está lá ele, ó. O Alex é o verdadeiro Pelé, entendeu? Né? Vocês estão rindo porque é verdade. Tá vendo? Eu mal cheguei, já tá. Outro, esse aqui não é tão legal. Dom Juan, é antigo esse termo. Dom Juan significa o quê? Conquistador barato, né? Conquistador barato. Ele quer ter mais que uma namorada. Ah, esse camarada aí, cuidado, é Dom Juan. Dom Juan, entendeu? Aí acaba dando sinônimo, né? Virando sinônimo. Então, será que o seu nome também possa se tornar sinônimo daquilo o que você é no interior do seu ser? Claro que com isso não quero dizer que você venha aparecer um dia, configurar no dicionário. Não, mas o que dizer da vizinhança? Pode lembrar de você quando alguém menciona o quê? Felicidade, bondade, amabilidade, altruísmo, reclamação, agitação, etc, etc. Qual a associação que a vizinhança faz com o teu nome? Mas veja, a proposta mais carinhosa e bem resolvida que Deus nos oferece ao receber o nome de cristão. Os seus traços de caráter e o meu, né, podem estar associados com o nome, pasmem todos, de Deus. Porque o objetivo de Deus para nós é exatamente que lhe demos glória. O que é dar glória a Deus? Mostrarmos ao mundo o qual Ele veio salvar, a genuína bondade dEle. Isso é dar glória a Deus. Então, é assim que funciona essa dinâmica dos nomes, e da mesma forma, vai ser aquele novo nome, o qual ninguém conhece. Só quem o recebe. Quem diz assim, a pessoa que diz assim, olha, fechei com Jesus. Estou fechado. Para mim vai valer tudo nessa vida, poder ouvir Deus me chamar por esse nome. Eu fechei com Jesus e não me abro. Daqui para frente, não me abro. Estou fechado com Jesus e vou renovar isso todos os dias. Agora, a realidade curiosa é que nem sempre sabemos quem somos. Às vezes, por um motivo ou outro, acabamos usando máscaras, às vezes colocamos máscaras para escapar à realidade, à responsabilidade de sermos nós mesmos. Ou para, quem sabe, ganhar a aceitação das pessoas, através de uma imagem que achamos que as pessoas vão gostar mais daquela que nós somos na realidade, sabe? E dessa forma, meus queridos, acabamos tantas vezes cedendo a usarmos máscaras do tipo bom aluno, esposo, esposa fiel, bom funcionário, cristão dedicado. E aí você pergunta, mas espera aí, pastor, qual é o problema?
Diga-me, qual é o problema em usarmos máscaras tão benevolentes assim? Bom, muito boa pergunta. O problema, meus queridos, é que a gente usa essas máscaras por muito tempo e a gente acaba se esquecendo quem realmente somos. Tipo assim, a gente fica desfigurado. Ou pode-se montar um conflito tão grande entre o que somos e a máscara que usamos, que a nossa personalidade acaba partindo no meio. É o que a psicologia chama de dupla personalidade. Não é nada bom. E o mais lastimável de tudo é que a gente pode perder a nossa própria identidade. Lembra aquela que é única, DNA, etc, etc. Quando deixamos que outros definam quem somos, a gente acaba se misturando com a multidão, né, indo com a correnteza, pensando que é por aí o caminho da felicidade. Inclusive, foi exatamente isso o que estava fazendo o pessoal da igreja de Pérgamo, aqui no livro de Apocalipse, no mesmo capítulo 2. Uma das 7 igrejas, lembra? Pérgamo. Que receberam mensagens ali do profeta João, e o aviso amoroso, olha que coisa, da parte de Deus chega até eles. São 2 coisas, o aviso amoroso: arrependam e depois sigam-me. Arrependam e sigam-me. Você já parou para encarar os problemas que lhe motivam a usar máscaras? Pergunta assim: será que já aceitei a mim mesmo completamente? Já aceitei os meus dons, minhas origens, a minha aparência, minha idade, meu gênero? Enfim, será que realmente aceito quem eu sou? Faz muitos anos, um rapazinho, cujos pais eram membros da igreja onde eu pastoreava, ouviu seus pais discutindo, mas aquela discussão braba, feia mesmo, sabe? Tipo de discussão que traz à tona velhos problemas e não ajuda em nada. E ali estavam eles, pai e mãe, um culpando o outro, pelo quê? Pelo nascimento do filho. Imagina isso, a mãe esqueceu de tomar a pílula. O menino foi um acidente. Indesejado. E quando passou do limite de suportar aquela dor de rejeição, ele tentou se suicidar. Graças a Deus que por um milagre não conseguiu realizar a tentativa. Mas geralmente não termina essa história tão boa assim. Qual era o sentido da sua vida se ele não deveria ter nascido? Se os seus próprios pais não o queriam, então quem? Jesus o queria. Pode dizer amém. Ele soube muito bem, queridos, o que é ser indesejado, inaceito. Afinal de contas, quem é que acreditou na história de que ele era filho de Deus? Quem é que acreditou? José, o próprio José, tremeu na base total, quando Maria falou para ele: "Ô, meu bem, é o seguinte, tem um problema." "Qual é o problema, minha querida?" "Eu estou grávida." "Como assim?" Ele, né? "Eu, José, eu não sou o pai." Lembra? Precisou o quê? A intervenção de um anjo. Aí José mudou de ideia, porque ele entendeu: quem sou eu, né? Para bater de frente.
E no final, aqueles por quem Jesus havia vindo, tentaram acabar com ele numa cruz. Graças a Deus, tá? Que Jesus veio exatamente para nos mostrar, meus queridos, o que significa ser desejado, ser amado, ser aceito como parte da sua grande família global e universal. Queridos, em Belém, o amor desceu e andou entre nós. O amor com um nome acima de todos os nomes. Qual é esse nome? Jesus. Jesus. Vamos falar Jesus todos juntos? Jesus. Ah, com mais força e alegria. Jesus. Amém. Que coração. Que empatia Jesus não deve ter para os que se sentem indesejados. O filho indesejado, o cônjuge indesejado, a namorada rejeitada, o sozinho, quão agudamente, queridos, ele sente a nossa rejeição, nossa solidão, nossa dor. Graças a Deus. Graças a Deus que ele veio nos mostrar o que significa ser desejado, ser amado, ser aceito, de novo, ali. Ele veio quando éramos João ninguém, vítimas do abuso da parte de Satanás, do diabo, e ele nos adotou a sua família. Com todo carinho, nos deu o direito legal de sermos chamados seus filhos e filhas, herdeiros dele, e graças a Deus que ele nos dá o poder de vivermos à altura do nome da família. Jesus diz assim acerca de Pérgamo, é o único elogio que ele faz à igreja de Pérgamo: conservas o meu nome. Continua fazendo isso, ele estava falando. Agora, aqui está a pergunta mais importante dessa noite. Por que, então, não deveria aceitar a mim mesmo quando Jesus me aceita? Por que não deveria aceitar a mim mesmo quando Jesus me aceita por completo? Como posso saber que Jesus me ama? A cruz. Como posso saber que o Pai me ama? A cruz. Como posso saber o meu verdadeiro valor? Diga para mim, igreja. A cruz. Oh, meus queridos, a cruz, onde Cristo derramou tudo que o céu poderia derramar. Toda a sua justiça, todo o seu amor, até a última gota. Aquele livro maravilhoso sobre a vida de Jesus, o desejado de todas as nações, enfatiza de uma maneira fantástica o nosso valor. Fala assim, abre aspas, o Senhor fica decepcionado. Olha só. Quando o seu povo se estima a si mesmo como de quanto valor? Pouco. Ele fica decepcionado. Tem mais. Deseja que sua escolhida herança se avalie segundo o preço que ele lhe deu. Deus a queria. Do contrário, não enviaria seu filho, então, dispendiosa missão de a redimir. Tem para eles uma utilidade e agrada-se muito, viu só? Superlativo, muito quando lhe fazemos os maiores pedidos, não os pedidozinhos, sabe, pequeno. Ah, Jesus, se for, será que dá? Não, os maiores pedidos. Ele se agrada, e muito, a fim de quê? Cadê o coro? Cadê o coro? Ah, o coro voltou. Meus queridos, é exatamente esse entendimento do nosso valor em Cristo que nos capacita a aceitar a nós mesmos. E só aí é que a gente vai aceitar os outros, entendeu? Veja o efeito dominó. E amar aos outros. Assim foi com Jesus. Jesus conhecia a si mesmo, ele nunca teve uma crise de identidade, não. Ele sabia pelos estudos das Santas Escrituras
na idade de 12 aninhos. Quantos meninos e meninas têm 12 anos aqui hoje? Ah, tá. Tem 13, 14, né? Mas aos 12 anos, a gente sabe. Ele sabia que ele era o Salvador. Dessa forma, nós podemos ser filhos de Deus. A virtude não se encontra, nem nunca vai se encontrar em nós, mas nele. Nossa salvação não depende de nós, mas da sua justiça, da justiça dele, amém? Imagina. O Pai, Paulo fala isso de uma maneira tão linda em 2 Coríntios 5, 21, eu estou só parafraseando aqui. O Pai julgou os nossos pecados como se fossem dele, de Jesus. E depois derramou a justiça de Jesus sobre nós. Que negócio é esse, meus queridos? Não existe isso. É bom demais para ser verdade, mas é verdade. E quando o Pai olha para nós, sabe o que ele vê? Ele não vê um ser humano falho, como eu, rebelde, como todos nós. Não. O que ele vê? A semelhança do seu amado Filho, a perfeição. Olha, se isso não empolga vocês hoje à noite, a gente vai ter que, Alan, auferir a pressão de todo mundo aqui antes de ir para casa. Tem que ter um pulso. Amém? Então, como João devemos considerar, veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados o quê? Filhos de Deus. O que de fato somos, amados, agora somos filhos de Deus. E aqui está o mais importante que devemos lembrar. Como filhos de Deus, nunca jamais permita que outros definam quem você é. Vamos fazer essa promessa aqui com Deus? Nunca permitam, não importa quem seja a pessoa, ninguém foi comissionado por Deus a definir quem fulano e cicrano realmente é. Não, não compete. Não compete. Isso é importantíssimo. O nosso Pai é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e logo vai voltar para nos levar para o céu, minha gente. O seu próprio nome nos garante isso. E temos uma herança mais além das estrelas e uma oportunidade sobre o mar de vidro com um novo nome escrito. Nosso texto nos dá uma ideia do potencial, porque sugere a sua identidade, verdadeira identidade. É um grande tesouro a ser totalmente revelada, realizada no último dia, quando todas as coisas serão completadas. E é exatamente isso que Deus quer fazer por você. Finalmente, fazer de você o você total. Mas mesmo aqui, hoje, nessa noite, agorinha, Deus vê em você, meus queridos, um potencial que Ele pode usar para trazer glória ao nome dEle. É verdade que poucos chegam a alcançar o seu potencial. Por exemplo, a gente vai nesses monumentos aos soldados tombados em guerras e tal. Eu fico imaginando assim, será que haveria ali no meio entre eles um outro Albert Einstein? Será? Ou, quem sabe, alguém que encontraria a cura para o câncer, né? Será que teria ali um outro Santos Dumont? Sabe, e a lista vai embora. Um grande evangelista, será? Morreram antes de realizarem o seu potencial total. Qual é o potencial do seu nome? Eu me lembro, eu era adolescente, juvenil, eu estava entrando naquela fase ali dos 17 anos, no ensino médio, lá no Rio de Janeiro, e eu me lembro claramente de como que por um bom tempo eu resisti o chamado de Deus para ser pastor. Veja bem, eu tinha certeza que eu ia ser médico, que eu ia fazer medicina junto com um primo meu, mesma idade, a gente conversava bastante e vai ser incrível. Vamos ser médico. Aí, quando começou o último ano do ensino médio,
Deus começou a bulir, isso fala lá no Nordeste, né? Mexer com a minha cabeça. E quando eu percebi o que ele estava comunicando, que era para me seguir nas pegadas do meu pai, pastor Gileno, eu falei assim, não, para com isso. Sabe por quê? Por incrível que pareça, eu me pelava de medo de falar assim na frente de qualquer grupo de pessoas. Podia ser 2, 3 pessoas. Eu tinha certeza que as minhas pernas estavam tremendo, todo mundo estava vendo, e o barulho, aquela coisa. Não era isso que acontecia, mas na minha cabeça estava. E tinha outra, eu falei, Senhor, eu tenho asma. O Senhor sabe que vira e mexe, pelo menos uma vez por semana, eu tenho um ataque. Antes eu ia parar, antes da bombinha, eu ia parar no que se chamava de balão de oxigênio. Alguém lembra o que era isso? É da antiguidade, não se assustem. E vocês acham que Deus prestou atenção ao meu blá, blá, blá? Nem um pouco. Por quê? Porque ele enxergava alguma coisa que eu não enxergava. Tanto mico que eu já paguei. Chegava lá na frente, porque é filho de pastor? Não, vai lá, você é filho de pastor, tem que fazer. Às vezes eu até decorava o negócio que eu ia falar, chegava lá, dava um branco. Não saía nada. Quem somos nós para ficar discutindo com Deus, hein? Ficar batendo de frente com Deus, quem somos nós? Criaturas de suas mãos, para fazer isso. O Deus que me fez, que me conhecia antes dos meus membros se formarem, que me tirou daquela estrada lá em frente ao Ipai e me convidou a receber o seu nome. Não, meus queridos, quem sabe não consigamos mudar o mundo, mas o que dizer do nosso lar, da nossa casa, escola, vizinhança, da igreja? Será que tem alguém andando pelas calçadas da grande Atlanta, hoje à noite, ou hoje durante o dia, se teve, sentindo um pouco menos de solidão por uma palavra bondosa que você falou? Sabe que tem 50 mil brasileiros aqui na grande Atlanta, Elias? É um bocado de conterrâneo, não é não, Alan? Alan. Muita gente. Imagina se... Quanto que é 10% de 50 mil? É 5 mil, né? Puxa. Já pensou se Deus nos abençoasse para alcançar 10%, o dízimo da população brasileira? Não, vamos descer para 5%. 5% é 2.500. Ah, não. É ainda, né? O que dizer de 1%? 500. Não seria maravilhoso? Será que tem alguém andando com um pouco mais de esperança, dirigindo por aí? O que dizer da própria igreja? Qual é a tua resposta? Você que é chamado pelo seu nome. Quem sabe você pensou assim, olha, você poderia se esquivar desse grande conflito cósmico entre Cristo e o anjo caído. Quem sabe você pensou assim que você podia sair de fininho, ninguém ia notar, ia ficar por isso mesmo. Um a mais, um a menos, não vai fazer diferença, ninguém vai sentir a minha falta. Mas sabe, queridos, guerra não se trata apenas de esquadrilhas de avião. Não se trata apenas de artilharia pesada, exércitos marchando, invadindo. Guerra é uma trincheira. Ali com pó no rosto, fumaça nos olhos, a espada do Espírito empunhada, desembaiada, né? Pouco sabemos do impacto causado por uma trincheira bem protegida do conflito cósmico ao nosso redor. Vamos considerar em conclusão aqui rapidamente o nosso irmão Jó. Vocês já conheceram alguém chamado Jó?
eu nunca encontrei ninguém chamado Jó, nem Jó, nem Judas. Né? Jó no Velho Testamento, Judas. Completamente diferente um do outro, né? Não tem nada a ver. Mas não tem, porque sofreu muito, né? Seres de outros planetas, escuta só, haviam abordado a fidelidade de Jó. Satanás entrou de sola, rasgando, acusando que Jó ia amaldiçoar a Deus se as coisas ficassem o quê? Ruim para ele. E se Jó tivesse desistido, queridos? Se ele tivesse entregue os pontos, ele simplesmente não fazia ideia alguma de que o teatro do universo estava cheio para assistir sua apresentação, lotadinho. E para conseguir assistir, só em pé. Uma análise sendo escrita que empolgaria plateias por mais de 30 séculos vindouros, chegando até nós. E tudo o que ele via e sentia era o quê? Feridas, e dor, e mais doença, e desastre financeiro, e tragédia pessoal, perdeu todos os filhos, sem mencionar os amigos, que olharam para a cara dele assim e falaram assim, sinto muito, Jó, você sabe, isso tudo está acontecendo contigo porque você é um grande hipócrita. Dói. Ele nunca ouviu a torcida, a animação, vinda de milhares de planetas. À medida que a produção na qual ele estrelava chegava ao auge, ao clímax. Vai firme, Jó, não desiste, aguenta mais um pouco, meu irmão. Não ouviu. Ele jamais ouviu ou sentiu o fôlego suspenso das galáxias, ao esperarem para ver se ele ia ou não amaldiçoar a Deus. E quando finalmente suas palavras foram ouvidas, ele falou assim claramente, mesmo que ele me destrua, nele confiarei. Quando Jó falou assim, o universo inteiro explodiu em emoção. Nessa altura, centenas de planetas se balançaram em suas órbitas, porque eles tinham que comemorar essa vitória imensa, com o nome de Jó em seus lábios. Jó, oh Jó, você conseguiu, você trouxe honra e glória ao nome de Deus. Sabe o que significa o nome Jó? Como diz o gringo, take a wild guess. Adivinha? Aquele que é perseguido. Será? Claro, aquele que é perseguido. Mas eu fico pensando assim, será que naquela pedrinha branca, o novo nome de Jó vai significar aquele que é vindicado? Sabe que Deus também busca a vindicação através do restante daqueles que são chamados pelo seu Filho, porque o anjo caído saiu espalhando para todo mundo que Deus é fake. Ele não é quem diz que ele é ser. Que ele não é bondoso, que ele não dá a liberdade verdadeira. Então, isso aí é uma mancha que ele lançou contra o caráter de Deus. E Deus permitiu que isso fosse feito. Então, há uma necessidade do caráter de Deus ser vindicado. Esse é o grande desfecho, inclusive, queridos, do grande conflito. E você e eu é que fazemos isso, é que desempenhamos esse papel, dando glória a Deus, explicando às pessoas que Ele não é um tirano, que Ele não põe as pessoas dentro de um lugar chamado inferno e fica assim, dando autoridade ao capeta para ficar cutucando com um garfo desse tamanho, queima mais um pouquinho, você vai queimar.
para você aprender a não dizer não para a minha oferta. Isso é uma mentira. Descaracteriza por completo a pessoa do Deus triuno, que é o quê? Amor. E você e eu desempenhamos esse papel. Que privilégio, hein? E esses mundos não caídos estão contando com você, contando que você faça a sua parte, para fazer jus ao seu nome, para fazer jus ao nome de Deus, e pode parecer tão pouco, tão pouquinho. Uma palavra gentil, uma mãozinha dada a alguém, palavras sabiamente aplicadas, um não silencioso sob pressão, uma função bem preenchida na jornada rumo ao céu, um espírito disposto. Pode ser tão pouco mesmo. Mas lembra, guerras não são ganhas em mapas ou telas. Guerras são ganhas ali nas praias, nos campos, nas trincheiras. E um relatório está sendo feito, meus queridos, dos encontros medonhos, ferrenhos, às vezes, em algum lugar, as vitórias, as suas vitórias, que Jesus está concedendo, estão sendo inscritas numa pedra branca por um raio laser de uma luz santa. E esse novo nome está esperando por você. Prontinho, escrito. Um nome que significa vitória contra o interior sintético. Um nome que eternamente há de testemunhar da amabilidade da verdadeira pessoa que você é. A pessoa que tomou a decisão de dizer: sim, Jesus, eu recebo o teu nome. Faz 5 anos, exatamente 5 anos, que eu estava pregando na igreja lá em Houston, e eu notei que entrou um senhor que era novo. Nunca tinha visto ele. E eu sempre gosto de conversar com as pessoas, quando elas vão saindo, né, do culto. E então, quando eu apertei a mão dele, cumprimentei, agradeci por ele ter vindo, e eu perguntei, recém-mudado aqui para Houston, porque o mundo inteiro está se mudando para o Texas, né? Pelo menos Califórnia, né? Muita terra, né? Mais barato e tal. Aí ele falou: não, eu moro aqui. E como é que foi que você achou a igreja? Assim, você... É a primeira vez? É a primeira vez. Ah, comecei a ler a Bíblia. Muitos anos atrás, eu ia na igreja batista. Mas depois, né, a vida e tal... Mas eu comecei a ler a Bíblia e vi algumas coisas ali, falando do sábado, e eu falei, saí procurando na internet. E eu vim aqui hoje. Eu falei, que bacana, seja bem-vindo, eu falei para ele. Isso é igreja americana, né? Aí, no sábado seguinte, ele voltou. E fomos conversando um pouquinho mais, cada sábado. Chegou um ponto que ele falou para mim assim: pastor, já fazia mais ou menos um mês. Ele falou assim: eu gostaria de saber se o pastor poderia me batizar. Eu falei: mas claro, você quer se tornar um adventista do 7º dia? Eu quero sim. Mas você sabe o que é ser um adventista do 7º dia? Eu falei: com certeza. Ele disse: com certeza eu tenho coisas para aprender, mas eu já li um bocado. Já leu muito? Já li. Eu já li o Vereda a Cristo todinho, o Desejado de Todas as Nações, em um mês. E já estou na metade do Grande Conflito. Ele tinha lido. Ele estava realmente dizendo a verdade. Aí eu falei: então vamos marcar a data. Aí marcamos a data, ia ser para 3 semanas. Mas quando foi no sábado seguinte, ele falou: pastor, eu preciso conversar contigo. O que houve? Eu via que ele tremia e suava. E ele disse assim: pastor, eu acho que eu não posso ser batizado. Mas por quê, Mark? Ele fez assim. Está vendo essas mãos aqui?
essas mãos estão cheias de sangue. Eu falei assim, eu logo pensei, o pior, né? Eu falei, é mesmo? É. Mas como assim, Mark? Pastor, eu passei 14 anos no Exército. Fiz parte de tropa da elite, lá na Nicarágua, quando estava aquela guerra contra o narcotráfico, aquela coisa. Eu matei muita gente. Mas você estava defendendo o seu país, e você não sabia, né, que havia uma oportunidade de você ser excluído daquilo. Mas não parou nisso. Quando eu fechei a minha carreira com o Exército, eu entrei para ser policial aqui em Houston. Pastor, eu vou dizer para o senhor, eu matei muita gente nos conflitos ferrenhos aqui dessa cidade. Essas mãos estão cheias de sangue, pastor. Eu falei, Mark, o sangue de Jesus foi derramado para te salvar, para salvar a mim. Mas ele estava relutando, porque não parou nisso, pastor. Os últimos 7 anos eu fechei a minha carreira com o governo federal. Air Marshal, esse policial que entra à paisana nos voos de costa a costa, né, de litoral a litoral dos Estados Unidos, e alguns voos internacionais que são visados pelos terroristas. Armado até os dentes, só o piloto e a tripulação é que sabe da existência dele dentro do avião. Eu falei, mas isso não é um problema? Por que você está incluindo isso? Ah, pastor, tantas vezes quando eu chegava na Argentina, ou outros destinos, eu tinha que cumprir a ordem dada. Você vai procurar fulano de tal e você vai eliminá-lo. Essas mãos estão cheias de sangue, pastor. Aí eu vi que eu precisava sentar com ele, orar com ele e mostrar claramente a graça de Deus. A graça de Deus. Eu falei, Mark, nesse exato momento, o teu novo nome na glória já existe, porque você já preencheu o requisito para ser salvo, para receber esse presente e para se tornar um herdeiro de Deus e receber de Jesus esse novo nome. Você acredita nisso? Ele chorava que nem uma criança. Ele falou, eu acredito, pastor, eu acredito, porque eu confio na palavra de Deus. No dia do seu batismo, Mark estava bastante circunspecto. Eu sentia que era um momento mais importante da sua vida. Vejam a fisionomia dele. Ele está pensando em Jesus. A gente não consegue parar o pensamento, né? Pensa em Jesus, pensa nas coisas que fez. Só o Espírito Santo é que consegue acalmar a agitação desse mar. Mas veja o que aconteceu. Assim que ele desceu as águas batismais e foi trazido de volta para fora daquela sepultura aquática. A alegria do Senhor, amém? Explodiu dentro do coração dele. É isso que Deus quer para cada um de nós, amém? Fazer de você o você de verdade, de acordo com o plano original de Deus. A presença de vocês aqui hoje à noite tem um significado que vai além da nossa existência aqui na Terra. Sabia disso? Sabe por quê? Jesus está caminhando aqui conosco. Ele está andando aqui entre um banco e o outro. Ele sabe o que está dentro do teu coração. Eu vou pedir à equipe de louvor que venha aqui à frente mais uma vez. Nós vamos cantar um
uma música especial, todos nós juntos. Jesus, só Ele sabe o que está dentro do nosso coração. E Ele tem essa paixão, esse amor profundo para suprir essa necessidade. À medida que formos cantando essa música, vamos ficar de pé, inclusive, por gentileza. Eu sei que a hora está avançada, irmão Elias, mas uma vez ou outra não tem problema não, né? Uma vez ou outra. Quando a gente estiver passando pela tribulação final, a gente vai lembrar dessa noite, né? Plena liberdade, ninguém está aqui falando, olha, vocês têm que ir para casa depois das 9. A gente vai lembrar dessa noite com carinho. Na eternidade a gente vai lembrar dessa noite. Não vamos ser mais prisioneiros do tempo e do espaço, vamos poder voar pelo espaço e conhecer outros mundos. Mas hoje à noite aqui estamos. Mais alguns minutinhos. Porque, que dia que é esse? Não é domingo, não é segunda, é o sábado. De quem que é esse dia? Do Senhor. Louvado seja Deus, querida, pela sua resposta tão convincente. Vamos cantar. À medida que cantamos, se você se sentir tocado, quem sabe você tem aí um pedigree bem forte de adventista, 50 anos ou mais de adventista. Louvado seja Deus por isso. É de grande valor. Ou quem sabe você começou há pouco tempo, quem sabe você nem começou ainda, mas você está aqui hoje à noite. Pode ter certeza, foi Jesus que guiou o teu pensamento, os teus passos, para você chegar até aqui. Se você se sentir tocado, simbolicamente dizendo a Jesus assim, ao se chegar aqui à frente, eu vou fazer uma oração especial depois da música. Dizendo a Jesus, nesse simbolismo, Senhor, eu quero estar fechado contigo todos os dias. Nada nesse mundo vai valer a pena eu perder a oportunidade no mar de vidro. Ouvir o Senhor me chamar por esse novo nome. E só eu vou entender o nome que vai contar a história da nossa vida. Uma palavra vai fazer isso. Se você se sentir tocado, vem até a frente. Vou fazer essa oração especial à medida que a gente canta essa música. Você deu para ele? Toma o meu coração. Não. É no vídeo, né? Isso. Esse é um louvor muito bonito. Eu achei que ia encaixar muito bem nesse momento.
necessidade de fazer essa entrega nessa manhã. Meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá Só o Senhor pode orquestrar um momento como esse. Convidar, tocar o nosso coração durante a semana. Oh, Senhor, tantas coisas aconteceram, tantas investidas do inimigo tentando enganar os corações que aqui estão agora entregando, seja na renovação ou pela primeiríssima vez, Senhor. Ó Deus, este quadro pertence a Ti. Esse quadro é produzido por Ti e é entregue de volta a Ti neste momento. Honra e glória a Ti. Da maneira que só o Senhor sabe fazer. Passa agora tocando o coração de cada pessoa que veio até aqui à frente. Quem sabe alguém que está chegando ainda agora, Senhor, se desgrudando do banco, do espaço do banco para chegar. É importante. O Senhor não precisa disso para saber o que está dentro do nosso coração, mas para nós isso tem um valor enorme. Aprendemos isso na Tua palavra. Algo muda dentro do psique humano, Senhor. A mente que o Senhor criou, algo muda para melhor. Há um avanço espiritual. Ó Deus, muito obrigado. Abraçando a cada pessoa. Lembrando que logo vai chegar esse dia, quando o Senhor vai nos dar esse novo nome. Oh Deus, vamos olhar para trás e falar assim, mas foi só aquilo que eu tive que fazer, foi tão rápido que passou a dureza da vida. Oh Deus, muito obrigado, que o Senhor esteve comigo, cada passo, cada dia. Muito obrigado, Senhor. Vamos voltar para os nossos lares agora, com o coração leve, renovado, o espírito cheio de esperança, cheio da garantia da Tua graça, que diz assim para a gente: desde que você fique ligado comigo, assim como aquele ramo da videira, eu vou garantir, cada dia, que você vai ficar ao meu lado também. E quando eu voltar, você vai ouvir eu dizer: venha, seja bem-vindo
Aqui está a pátria celeste. Aleluia, Senhor. A Ti damos toda essa glória. Amém.